de Tito, princípios da palavra de Deus para a família. Quero chamar aqui o pastor Paulo, que já é muito conhecido nosso, né? Pastor Paulo foi pastor aqui conosco durante alguns anos, está aqui matando a saudade de alguns amigos, né? Que estavam com saudade dele. Sempre que ele vem aqui é uma oportunidade especial da gente estar junto. E ele vai continuar a nossa ministração aqui, tá bom? Que Deus fale ao seu coração, que Deus te use também, pastor, com graça e unção, tá bom? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Coisa boa, né? Estar aqui novamente, mais um mês, nós estamos aqui compartilhando com os irmãos a palavra, repartindo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Temos o encargo da palavra, ministério, de ser fiel às Escrituras. Cada vez que eu tenho essa missão, eu temo e tremo diante do Senhor, não por causa de vocês, com todo o respeito que eu tenho a vocês, né? Mas a quem e de quem eu falo? Nós somos arautos do Rei. Nosso maior compromisso não é com o auditório, nosso maior compromisso é com quem está falando conosco. A nossa fidelidade e nosso desejo, por mais tentado que um pregador possa ser de agradar ao auditório, devemos fugir dessa tentação e agradar aquele que nos chamou, aquele que vamos prestar conta. Nós estamos servindo aos irmãos. Irmãos, o ministério pastoral é um ministério muito sério, é um ministério que nós precisamos muito da oração dos irmãos. Orem por nós, para que Deus nos dê graça e sermos achados fiéis à sua palavra. É um chamado tremendo, não no sentido de bom, assim, de alegre, né? De tremer mesmo, porque você tem que ser fiel às Escrituras. Se der alguma coisa errada, foi você que errou, pode ter certeza, Deus nunca erra, e se der alguma coisa certa, a glória é toda de Deus, é toda de Deus. E ai de você, pregador, se você tocar na glória de Deus. A glória de Deus, ela queima nas nossas mãos. Por isso, irmãos, esse momento para mim é um momento muito significativo, um momento que eu me coloco diante do Senhor, como eu disse, com temor e tremor, crente de que o Espírito Santo é capaz de falar ao seu coração, de que essa palavra é poderosa, ela é uma espada apta para discernir, para abrir o teu coração, juntas e medulas, para discernir propósitos, desígnios, intentos, as motivações mais profundas de cada um. Essa palavra tem o poder transformador nas mãos do nosso amado Espírito Santo de Deus. Que hora preciosa, irmãos. É a hora que eu e você sentamos e falamos assim: fala, Deus, fala. Eu quero ser corrigido, eu quero ser disciplinado pelo Senhor. Amém? Aleluia! Que alegria crermos nessas verdades. Irmãos, desde ontem nós estamos compartilhando uma orientação paulina para as igrejas das ilhas de Creta. Havia várias ilhas ali, várias igrejas se organizando, já haviam passado pelo ministério apostólico. Paulo já havia passado muitas orientações, pessoas tinham evangelizado. Há muitas pessoas que trabalharam nas igrejas do primeiro século que não aparecem na Bíblia. Há muitos líderes, presbíteros, homens de Deus, evangelistas, apóstolos, pessoas que deram a vida pelo Evangelho, que o nome nem aparece. E Paulo então coloca aqui, Tito, dá essa missão para ele, para organizar essas igrejas. É importante nós entendermos que à medida que as igrejas cristãs eram formadas no primeiro século,
havia um levante muito grande do reino das trevas, usando o Império Romano, porque o Império Romano ele usava toda a estrutura religiosa a serviço deles. E o judaísmo não criava nenhum tipo de problema. As religiões de mistério também não. O mundo pagão, de idolatria, não tinha nenhum problema. A questão do cristianismo é que o cristianismo começou a dizer que Cristo era o Senhor. Que o Kyrios era Cristo e não César. César não ia ser adorado por aqueles cristãos. Então o cristianismo levanta a bandeira de Deus ser o único Deus, de Jesus ser o único Senhor, e isso começa a trazer muitas perseguições. Se você vai estudar, por exemplo, a carta aos Hebreus, você vai ver que há muitos irmãos ali que estavam desanimando. O texto chega a dizer que estavam desmaiando na fé. Não estavam aguentando a perseguição. Alguns judeus convertidos estavam querendo voltar e ser judeu, porque ser judeu era muito mais fácil na época do que ser um cristão. E Paulo, então, ele vai orientar a igreja e vai dizer, olha, para essa igreja estar firme, para essa igreja estar estruturada, ela precisa de pelo menos 3 pilares firmes de sustentação dessa obra. Primeiro, precisa de liderança. Presbíteros, homens, pastores, homens de Deus com caráter, com ministério de ensino, homens íntegros, e tem a descrição que ele faz isso tanto em Tito como ele faz em Timóteo também, que são as cartas pastorais. Segundo aspecto, ele diz, para uma igreja ser forte, ela precisa de doutrina. As pessoas precisam saber o que crê, qual é a sua convicção. E em terceiro lugar, precisam ter famílias fortes. Se não tiver uma família forte, não vai aguentar. A igreja, ela é uma expressão maior das famílias. A igreja não pode ser mais espiritual do que a família. A realidade espiritual que você está experimentando dentro da sua igreja deve ser a mesma dentro da sua casa. Em outras palavras, o que você é em casa é o que realmente você é. É impossível a família estar indo mal e a igreja está indo bem. A igreja ela é a soma de famílias. É o corpo e as famílias são as células. Por isso, irmãos, a nossa preocupação, daí o nosso chamado, meu e da Vera, de nós trabalharmos no Pense Família, nós fundarmos esse instituto e começarmos a trabalhar, nos dedicar exclusivamente para esse ministério. Daí nós abrimos mão da presidência de uma igreja presbiteriana, uma situação relativamente estável, boa, tranquila, para a gente encarar esse chamado de Deus, porque a gente crê que hoje um dos lugares onde nós temos os maiores ataques do diabo é na família. Há uma ação orquestrada pelas trevas para destruir a família. E os instrumentos usados, mídia, de um modo geral, televisiva, rádio, música, preste atenção nas músicas, preste atenção nas letras das músicas de hoje, preste atenção no conceito de amor, no conceito de casamento, preste atenção. Nas novelas, como a gente tem falado já algumas vezes, o enredo, o texto é preparado para destruir a família. E é interessante que Paulo aqui já está preocupado com isso. E aí quando ele chega aqui no capítulo 2, que nós vamos ler agora, no primeiro versículo até o versículo 6, Tito capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Esse texto, essa porção das Escrituras, ela vai até o verso 10. Entretanto, nós vamos nos deter apenas nos primeiros 6 versos, e ainda essa noite nós vamos falar apenas do verso 2. Então será uma pregação em um versículo apenas. E só esse tema aqui, quanto aos homens, seria tema para a gente fazer um retiro de casais, um final de semana, uma conferência, só para falar aos homens, que é para mim, é um dos temas preferidos, Eu me sinto honrado e saio feliz quando eu venho aqui em Umuarama falar no encontro de homens, naquele jantar. Compartilhava com o Rodrigo ontem, essa igreja está vivendo um momento belíssimo em relação aos homens. Belíssimo, uma hora singular. Cabe aos irmãos do presbitério o discernimento espiritual de aproveitar essa hora. É uma hora de colheita, uma hora de evangelização, uma hora desses homens serem confrontados com a palavra, que o Espírito Santo produzir arrependimento e mudança. Isso é uma hora
preciosa da vida dessa igreja, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ao se dirigir a Tito, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos aqui são homens experientes, homens maduros, homens casados. Necessariamente aqui não eram pessoas de uma longa idade, eram pessoas maduras. Aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis e sensatos. 3 características, né? Vou repetir: temperantes, respeitáveis e sensatos. Além disso, eles deveriam ser sadios, sãos, sem enfermidade, em 3 áreas da vida deles: na fé, no amor e na constância. É um sermão muito simples, de 2 pontos. Primeiro ponto, as 3 características: temperança, respeito e sensatez. Segundo ponto, saúde. Saúde aonde? Na fé, no amor e na perseverança. Prático, bem objetivo, e é isso que nós queremos repartir com os irmãos nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de termos a Tua palavra. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor nos deu a Tua palavra para que nela, eu e cada um dos meus irmãos, pudéssemos experimentar, Senhor, uma direção do Senhor. Nós não estamos no escuro, Senhor, nós não estamos abandonados, sem orientação, mas pela Tua graça, Senhor, o Senhor nos deixa a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Agora eu quero pedir especialmente que os homens orem a Deus, as mulheres intercedam pelos homens, e que cada homem aqui presente se coloque diante do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, fala ao meu coração, corrija-me, ó Pai, se disponha diante do Senhor. Senhor, como homem, eu me coloco diante do Senhor, sei das nossas fraquezas, Senhor, das nossas tentações, das nossas lutas, das nossas debilidades. Por isso, Senhor, nós nos submetemos a Ti nessa hora. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ministra, Senhor. Corrija, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, homens, ovelhas de barbas brancas, homens maduros. Nós vivemos uma sociedade em que o homem não quer ser maduro. O homem não quer ser velho. Você quer ofender alguém, você chama ele de velho. Você pergunta: onde está aquela roupa? Você estava muito velha, joguei fora. Você brinca com alguém, você diz para ele que ele é velho, ele se sente mal. Nós protelamos a infância, adiamos a velhice e queremos ser eternamente jovens. É uma ilusão. É uma ilusão. Como é importante você entender cada faixa etária da sua vida. Você viver bem a tua infância, aproveitar a sua adolescência, desfrutar da sua juventude, na sua maturidade você ser um homem maduro, e quando chegar a tua idade da velhice, você ser um velho feliz, assumido, contente, grato a Deus pela idade que você tem. Esses dias alguém disse: você não vai pintar o cabelo, pastor? Eu disse: rapaz, levei 50 anos para deixar branco os que ficaram, agora eu vou pintar? Cabelo branco é uma identidade, é um diploma de experiência. Ser velho não é nenhum defeito. A nossa sociedade trata mal o velho porque a nossa sociedade ela tem medo da morte, tem medo da eternidade, tem medo daquilo que vai vir depois da morte. Mas nós cristãos não, irmãos. Nós temos alegria de viver cada faixa etária. Você precisa aprender a envelhecer em Deus, envelhecer bem, viver o seu momento, desfrutar
Você tem 50 anos, glória a Deus. Você tem 60, 70, 80, 90, glória a Deus. Viva esse momento, celebre como adoração, como culto a Deus, seja grato. Isso é um privilégio. Viver é um privilégio, é uma bênção de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos assumir é que você não vai ser eternamente jovem. Isso aí você esquece, não se iluda. Ninguém inventou esse negócio ainda e nem vai inventar. Você vai ser eternamente jovem. Claro que com saúde, uma boa alimentação, uma boa vida de exercício, você vai prolongar alguns efeitos da velhice. Mas aceite, você está num corpo de carne. Você está num corpo de pecado, você nasceu debaixo de Adão. Somos herdeiros de Adão. E nós herdamos a morte. Por isso que nós somos de Cristo, para ter a vida eterna. Então esse é o primeiro ponto muito importante. Aceite a idade que você tem com alegria. Aceite, isso é uma bênção de Deus. Isso é apenas um parênteses. Irmãos, essa fase, esse momento da maturidade, ele é muito importante. É muito importante. E dentro da igreja é mais ainda. Se você pegar essa lista de comparação das credenciais de um homem espiritual com os presbíteros, com os pastores, você vai ver que a única coisa que vai mudar é o exercício da atividade, que é o apto para ensinar e a questão de hospedagem. O restante é muito semelhante. Eu acho linda essa coerência de Paulo. Paulo está dizendo que um membro da igreja, ele tem que ter o mesmo caráter de um pastor. Na nossa cultura, nós criamos 3 caminhos. A Bíblia diz que tem 2, nós criamos 3. Na nossa cultura evangélica, nós temos um caminho muito largo que vão os homossexuais, os ladrões, os bandidos que vão para o inferno, um caminho bem apertadinho que a gente coloca os obreiros e os pastores ali dentro, e um caminho mais ou menos, que não é tão apertado assim, que a turma toda vai nele, né? Então, assim, para ser crente não precisa ser tão santo assim, não precisa ter uma vida tão... E Paulo deixa muito claro aqui, que o crente ele precisa ter a mesma qualidade de caráter de um pastor, de um líder. Esse texto vai nos falar disso de forma muito clara. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise violenta na nossa sociedade, que é a omissão masculina. A ausência masculina no lar. Pode estar até presente fisicamente, mas é ausente do ponto de vista espiritual, emocional e principalmente da liderança. Fico vendo o Rodrigo falar sobre liderança aqui, o pastor, eu fico pensando nos lares. Acho que você tem que fazer um curso desse para aprender a liderar o seu lar. O seu lar precisa ter direção. O seu lar não pode ser um ônibus desgovernado que ninguém sabe para onde está indo. O seu lar precisa ter um líder, precisa ter um homem dentro de uma casa para chamar a família, para colocar a esposa e os filhos e dizer, olha, aqui nós temos uma vocação, nós temos um chamado, nós temos uma direção. Outros lares podem fazer o que quiser, a sociedade faz o que quiser, mas nós não. Eu fico pensando que hoje nós precisamos de homens como Josué. 80 anos de idade, a idolatria solta, o povo começou a ganhar dinheiro, começou a ficar bem, foi se desviando, e ele saiu nas casas e começou a falar o que vos parece, se vocês vão servir a Deus ou não vão, e o povo, não, nós estamos servindo, mas olha a prática, e essas imagens, essas esculturas, de quem que é isso? Vocês estão fazendo parceria com demônios, com outros deuses? E aí um dia ele chama todo mundo e diz, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, vocês eu não sei o que vocês vão fazer. E o meu desejo, irmãos, é que nessa noite Deus levante homens que digam isso. Não importa o que os meus cunhados, que os meus tios, meus pais, não importa o que estão fazendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é liderança masculina. Isso é um homem assumindo a direção da sua casa. Vocês vão ver que isso não tem nada a ver com habilidade. Ah, pastor, irmão, não sei orar, não sei falar, não sei pregar. Isso não tem nada a ver com dons de ministério, de pregação, de ensino. Isso tem a ver com caráter, com convicção. Também não tem nada a ver com perfeição. Ah, mas o pastor, eu não sou perfeito. Não é isso. Não é questão de perfeição. É questão de determinação daquilo que você quer, de você liderar o seu lar e você ter um firme compromisso com o Senhor. Amém? Vamos ao texto? O texto afirma que podemos resumir todas essas qualidades em 2 áreas: dignidade e maturidade. Dignidade e maturidade. Primeira parte, que são as 3 características, está relacionada à dignidade.
e as demais, a sua maturidade. Homens dignos e maduros são colunas da família e da igreja. Vocês não têm ideia a importância de um pai na história dos filhos. Você começa a conversar com alguém e ele já começa a falar, meu pai já dizia. Você pode ver, a maioria das pessoas, a sua referência maior é seu pai. Às vezes você tem um pai que está fora do padrão de Deus, mas ele busca naquele mau caráter alguma qualidade para quando ele falar do pai dele, ele falar uma coisa boa. Um lar, os filhos precisam de um referencial. Irmão, ser homem é um chamado de Deus. Nós vivemos uma sociedade unissex. Esses dias eu fiquei apavorado, numa entrevista, num programa jornalístico, entrevistando uma pessoa, o assunto era sexualidade, e o repórter não se conteve e perguntou para o entrevistado, uma dúvida aqui, você é homem ou você é mulher? E ele disse, eu sou o que você quiser. O que você quer que eu seja? Irmão, ser homem é um chamado de Deus. Vocês precisam pegar os meninos de vocês com 5 anos de idade, 6 anos de idade, pegar o Salmo 139 e explicar para ele, falar, meu filho, olha aqui, ó, quando você nasceu, Deus determinou que você ia ser menino, você vai ser homem, você é macho, isso aqui é Deus que determinou. Se quando você for um homem de verdade, você vai responder ao chamado de Deus para a tua vida. Você sendo um homem de verdade, não homem segundo o mundo, não um homem do padrão do mundo, mas um homem segundo o padrão de Deus, você vai estar respondendo a um chamado de Deus. Você vai estar glorificando a Deus. Quanto mais homem você for, mais glorificando ao Senhor na tua vida. Você vai ser uma fonte de glorificação do nome do Senhor. Irmão, ser homem é um privilégio, é um chamado de Deus. Como nós falamos das mulheres de manhã também. Por isso que o texto vai dizer que são homens dignos e maduros, que são colunas. Uma casa precisa ter o toque da mulher, precisa ter a harmonia que a mulher traz, mas a firmeza quem traz é o homem. E infelizmente nós vivemos uma época de irresponsabilidade masculina, de ausência. Irmãos, uma das cenas que mais tocou meu coração recentemente, eu e a Vera trabalhando com um casal, um filho de 5, 6 anos de idade, e esse homem arrumou um amante, decidiu que queria viver a vida dele, e ele pega a mala, coloca as coisas dentro, abandona o seu lar, frequentador de uma igreja evangélica, abandona o seu lar, e aquele menino entra num desespero, num choro de ver o seu herói, o seu líder. Essa idade, irmãos, se você perguntar para ele, quem que você quer que morre, o pai ou Deus? Ele vai querer que Deus morra e não o pai. O pai é tudo para ele. E em nome de um amor, em nome de uma paixão, em nome de uma felicidade própria, os homens estão abandonando os seus lares, sendo omisso no seu compromisso de pai, de esposo, para satisfazer os desejos da carne. O rosto daquele menino chorando na nossa frente não me sai da mente. Quando ele saiu, abracei a Vera chorando e disse para a Vera, nenhum homem tem direito de fazer isso com uma criança por amor aos seus caprichos. Não é justo. Homens de verdade, homens que amem a Deus, que amem a sua família, que amem a sua esposa, que amem os seus filhos, que assumam o compromisso de criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Irmãos, esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E aí você vai dizer, pastor, mas Deus me chamou, eu não consigo, eu não sei. E é claro que nós não conseguimos, porque os mandamentos de Deus, irmãos, preste atenção para você não assustar com o que eu vou falar. Os mandamentos de Deus são dados para a gente não cumprir. Opa, Deus pede uma coisa difícil para você não cumprir, não conseguir cumprir, aí você se arrepende, pede perdão, vai até Ele, depende dEle, se esvazia de si mesmo, Deus te enche do Espírito Santo, você consegue a glória de quem? De Deus. Isso é santificação, irmãos. Cristo em vós, a esperança da glória.
O ramo que estiver em mim vai produzir frutos. João 15. Gálatas. Nós entramos pela graça na salvação e desenvolvemos a salvação, santificação pela graça. Dependência total de Deus. O nosso chamado, irmãos, é depender de Deus. Naturalmente, ninguém vai conseguir cumprir isso. Como eu disse para as irmãs de manhã, para os homens, mesma coisa. Você precisa depender de Deus. Você precisa buscar força do Senhor. Você precisa beber da água da vida. Você precisa comer esse pão. Você precisa se alimentar espiritualmente. O que você vai ser é reflexo da sua comunhão e da sua intimidade com Deus. Um dia que você vai chegar em casa e falar, a partir de hoje eu vou fazer isso. Na carne não vai, irmãos. Na força não vai. A nossa propensão é para o pecado. Nós somos bons para fazer coisa errada. Pouco tempo um irmão me procurou e disse, pastor, me ensina a amar, porque odiar e fazer errado eu já sei. Nisso eu sou bom. Machucar minha esposa, ferir, criticar, zombar, nisso eu sou craque. Eu sou professor, eu quero aprender a fazer a coisa certa. Eu quero me submeter ao Espírito Santo de Deus. Por isso que o texto vai nos dizer que nós precisamos ser. Não é fazer. Você vai ver, nenhum desses pontos aqui é para fazer nada. Você não tem que fazer nada. Se você for fazer, você vai fazer errado. É ser. Ser é mais importante do que fazer. Não são obras, é caráter. Caráter. Aí você vai dizer, pastor, agora ficou mais difícil? Sim, você vai depender mais de Deus. Você vai depender mais do Senhor. Vamos dividir em 2 grupos, então, como eu disse, dignidade e saúde. Primeiro, dignidade são 3 aspectos: temperante, respeitável e sensato. Um homem precisa ser temperante, respeitável e sensato. A palavra temperante aqui é a mesma usada para a mulher de manhã, que nós falamos. É alguém moderado no uso do vinho. Calvino, como eu disse, é mais radical, ele traduz literalmente como sem vinho. Temperante é alguém não embriagado, alguém que não está bêbado, ele está sóbrio. Temperança aqui significa alguém que tem equilíbrio, colocado sob limites, moderar a atração dos prazeres. Aqui é alguém que tem assegurado o domínio da vontade sobre os instintos e proporcionar o equilíbrio para o uso dos bens criados, alguém não exagerado. A palavra temperado aqui significa sóbrio. Um homem temperante é um homem sem álcool, não alcoolizado. É alguém que não está bêbado. Um bêbado não tem equilíbrio, ele vai para os extremos. E aqui não é só álcool que deixa você embriagado. Já viu um sujeito embriagado? Ele faz as piores barbaridades. Depois ele olha e fala, o que eu fiz? O que eu fiz? Irmãos, uma pessoa temperada, uma pessoa temperante, alguém sóbrio, é alguém que não está embriagado, não está apaixonado. Paixão é loucura. Paixão é loucura. E há muitas coisas que podem tomar conta do seu coração e tirar a sua sobriedade. E nós homens, irmãos, nós nos apaixonamos facilmente por muitas coisas. Vai dizer, pastor, eu não bebo, glória a Deus. Pastor, eu bebo com equilíbrio, glória a Deus. Não há nenhum... Eu não vou dizer aqui que você não tem liberdade em Cristo, aqueles que são maduros, que não tem problema na família de tomar com equilíbrio um vinho. Eu não vou dizer que isso é pecado, eu não tenho autoridade para dizer que isso é pecado. Se você for abstêmio, glória a Deus também. Mas aqui está falando de excesso. O excesso é muito perigoso. Mas aqui, irmãos, nós não estamos falando só de vinho. É claro que há pessoas que têm problema sério com vinho. É claro que há pessoas que têm problema sério com bebida. Alcoólatras mesmo. E sabe que uma pessoa alcoólatra não tem cura. Ela fica em vitória, em abstinência. Mas ela vai ser sempre um alcoólatra. Ela vai depender de muitas coisas para estar em vitória. Mas ao contrário, irmãos, que muita gente pensa, é fácil ser embriagado por outras coisas. Há homens que estão embriagados por outras coisas, não é só pelo vinho. Como eu disse, pelo vinho também. Por exemplo, irmãos, nada embriaga mais um homem do que dinheiro.
Dinheiro mexe com a gente. Até conversava com o irmão esses dias, ontem eu dizia com ele, todo mundo ama dinheiro, mas alguns amam mais, né? O dinheiro, ele é fascinante. O faraó hoje, ele aumenta o trabalho para as pessoas não pensar em Deus. Irmãos, o dinheiro está relacionado com o trabalho. E se o seu trabalho te dá dinheiro, você abre o teu olho. Você é um candidato a se perder. Há muitos homens embriagados pelo dinheiro e pelo trabalho. Homens que ele vive para trabalhar. Se você perguntar, por que você trabalha? Ele fala, eu quero ter bastante dinheiro. E para que você quer ter bastante dinheiro? Ele falou, para dar um bom conforto para minha família, para todo mundo estar bem. E para que você quer que todo mundo esteja bem? Para ter saúde, ter plano médico, ter conforto, ter alegria. E para que você quer isso? Para eu poder trabalhar. Ele sai do mesmo lugar e volta para o mesmo lugar. Ele é um adorador do trabalho. Irmãos, todo extremo é perigoso. Um preguiçoso tem que sentar na beira de um formigueiro e aprender com as formigas. A Bíblia diz isso, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas um homem que é escravo do trabalho precisa rever diante de Deus. Se o teu trabalho tira seu tempo com Deus, se o teu trabalho tira teu tempo com a família, se o trabalho é prioridade na tua vida máxima, se por causa do trabalho você faz qualquer coisa, abra os seus olhos. Você quer saber se você é um viciado em trabalho? Pergunta para a tua esposa. Deus colocou uma profeta dentro da sua casa. Eu sei que nós preferimos uma profeta de fora, né? Era melhor estar andando em São Paulo, descer na Praça da Sé assim, a 100 mil pessoas e alguém olhar para você e falar, servo meu, vem cá que eu tenho uma palavra para você. Você é um escravo do trabalho. Você vai falar que é Deus. Aí Deus levanta uma mulher dentro da sua casa para falar isso, você não acredita. É falso profeta, né? Você vai dizer. Irmãos, o trabalho embriaga. Porque o trabalho, se der dinheiro, então é pior. Se você der muita cabeçada, não ganhar muito dinheiro, não vai ter tanto problema não. Mas se começar a ganhar dinheiro, e dinheiro gera poder, e poder gera dinheiro, e mais isso, mais trabalho, e mais isso, e mais isso. E todo mundo que é escravo do trabalho, se você conversar com ele, ele vai dizer, olha, eu estou numa fase difícil, estou trabalhando agora bastante, mas daqui a pouquinho eu vou dar uma arrumadinha e eu vou parar. É só eu comprar mais uma casa que daí eu estou tranquilo. Aí você encontra ele, você fala, e daí? Não, aquela casa eu comprei, mas agora só mais uma. Se eu conseguir mais uma, aí não, agora é um sítio. Irmãos, não tem fim. Se você está buscando segurança no trabalho, no dinheiro, você está buscando no lugar errado. Só Jesus pode dar segurança. Eu lembro de Deus tratando na vida de um irmão muito precioso nessa área. Ele não é daqui, ele era executivo de uma grande multinacional. Escravo do trabalho. Não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para os amigos, não tinha tempo para ele, doente, problema de saúde, precisando de exercício, de academia, não fazia nada, só trabalho. E aí um dia, do nada a empresa mandou ele embora. Esse homem entrou em depressão, entrou numa crise profunda, e Deus falou com ele que aquilo era uma libertação. E ele foi liberto. E hoje ele diz, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido mandado embora daquela empresa. Irmãos, cuidado com o excesso no trabalho. A nossa cultura, ela celebra. Se nós encontrarmos aqui, um de nós aqui, falar, irmão, o que você fez hoje? Falar, pô, eu passei 10 horas lendo a Bíblia. Fazer, mas não é tanto assim não, nós temos que dar uma maneirada. Agora, se a gente encontrar alguém aqui e falar assim, e você? Falou, passei 14 horas trabalhando. Fala, esse cara é trabalhador, hein? Olha, isso aí é bom, hein? A gente conta com orgulho. Eu dormi 4 horas só essa noite. Trabalhei 18 horas hoje. Faz tantos anos que eu não tiro férias. Você acha que isso é insubstituível. Se você sair, acaba o mundo. Você é o centro de todas as coisas. Eu quero dizer para alguém que pensa assim, se você morrer hoje, sabe o que vai acontecer amanhã? Nada, vai continuar tudo igual. Tua mulher vai chorar um pouquinho, bastante, teus filhos vão chorar bastante, alguns amigos vão chorar uns dias e daqui a pouco vai continuar. Você acha que você é o tudo? Cuidado, irmãos. O dinheiro e o trabalho pode te tornar uma pessoa escrava. Você tem coragem de perguntar para a tua esposa, para o teu marido, se você é uma escrava? Tem mulher que é escrava do trabalho em casa, da limpeza. E o marido se ilude, acha que está limpando para ele, para os filhos, né?
Aí quando está limpinha, ela fala, não vai sujar, não entra. Fala, então o que limpou então? Não é nem para entrar, nem para sujar. Irmãos, há um outro problema sério que é sexo. Sexo embriaga homem. Sexo vicia. Principalmente pornografia. Eu quero dar uma dica para os homens aqui. Tenha coragem de encarar o seu problema de pornografia. Se você tem problema com internet, se você tem problema com celular, nessa área, procure ajuda. Isso não vai acabar bem. Vou repetir. Se você tem problema de pornografia, se você tem problema com pornografia, interrompa esse processo, em nome de Jesus. Busque ajuda. Pare, porque isto não vai acabar bem. Preste atenção nessa palavra. Uma hora nós podemos falar só sobre isso. Esse é um assunto muito importante para se falar na igreja hoje. Há homens e mais homens e mais homens viciados em pornografia. Líderes, pastores, diáconos, presbíteros, missionários. Homens que você olha para ele, íntegros. É uma área perigosa. Uma área que você precisa ter princípio na tua vida. Cuidado, tenha uma ética, tenha uma postura nessa área, tenha princípios. Celular seu não precisa de senha, dá a senha para sua esposa. Dá a senha para os seus filhos. Qual o problema dos seus filhos verem o que você vê? Tem alguma coisa lá que filho não pode ver, que mulher não pode ver? Tem alguma coisa errada. Cuidado, gente, com essa privacidade hoje, viu? A mulher tem o celular dela, o marido dela, cada um tem o seu Face, cada um tem o seu. Que é isso? Vocês são um em Cristo. Terceiro lugar é o poder. O poder embriaga. Sabe o que o poder faz com você? Você tem uma função e você foi colocado lá para servir e você acha que você é o cara ali. Você imagina você chegar num jardim, você comprar uma mangueira nova e a mangueira velha chegar e falar, não, aqui sou eu, estou aqui há 30 anos, aqui sou eu. Você fala, mas você não, eu que estou aguando isso aqui há 30 anos. Aí você vai conversar com sua mangueira, você vai falar, mangueira, deixa eu explicar uma coisa para você, você nunca molhou nada aqui. Você só foi um condutor de água. Quem molhava mesmo era a torneira que estava ligada no reservatório de água. Você está achando que é você que está fazendo alguma coisa? Irmãos, quando nós amamos o trono, quando nós amamos posições, até na igreja, na empresa, não coloque o seu coração em nada, não coloque o seu coração no seu cargo. Eu tive uma experiência tão linda com a Vera nessas férias. Nós passamos as férias com um coronel aposentado, um jovem ainda, aposentado, 50 e poucos anos. E nós conversando com ele, ele deu um testemunho para nós, ele disse, pastor, uma das graças que Deus me deu, eu nunca coloquei meu coração no meu título e na minha função. Aquilo para mim nunca significou nada. A minha identidade é em Cristo, meu compromisso com o Senhor. Irmãos, o poder, ele te escraviza. Deus está te usando, você está achando que é você. Você não é nada. Você está numa posição, numa empresa, desenvolvendo alguma coisa, é porque Deus está te abençoando, meu irmão. Quem é você? Nós não somos nada. Facilmente, irmãos, nosso coração cria trono, a gente adora o trono. A gente quer sentar no trono, ser reverenciado, ser reconhecido. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Já pensou uma mangueira achar que é ela que está aguando o jardim? Olha que prepotência, que ilusão. E obviamente, irmãos, que o que nos embriaga também é bebida. E aqui cabe um parênteses com problema com bebida. A nossa cultura, cerveja não é bebida alcoólica. Há muitos pais bebendo perto de criança, bebendo com filho, participando de festa, cuidar da festa que você vai. Esse é um assunto que nós poderíamos falar num outro momento, que ele é muito importante na nossa cultura. Na nossa cultura, a bebida está ligada à alegria, está ligada à vida, a sucesso. Por isso que as pessoas bebem tanto. Mas o efeito da bebida na vida de um homem é devastador. Poderíamos falar nas mulheres também, mas agora é só sobre os homens. Uma pessoa sóbria é alguém moderado, é alguém que quando vier as tentações, e homem é tentado em todas as áreas.
Pense você que seu marido não é tentado. Ser tentado não é pecado, irmãos. A tentação passa. Agora, permitir que ela pare, faça um ninho na sua cabeça, bote ovos, choque, aí é outra história. Um homem precisa ter princípios nessas áreas. Sóbrio, controlado, abstém-se totalmente, moderado, equilibrado. Ele percebe aonde ele está exagerando e busca essa graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que Deus faça isso na minha vida e na sua. Em segundo lugar, ele deve ser respeitável. Ter respeito. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é um homem respeitado? A tua família te respeita? Agora, respeito, irmãos, não tem nada a ver com status. Eu sei que se você tiver dinheiro, tiver uma posição, as pessoas te reverenciam. Esse tempo atrás eu fui com uma pessoa, um conhecido meu, numa loja BMW, e ele compra vários carros lá, uma pessoa muito rica, e eu fiquei impressionado como é que o mundo trata quem tem dinheiro. Eu fui entrando dele do lado da loja, a loja parando, todo mundo vindo, doutor, por aqui, faz favor, senta, quer um café, quer uma água. Daqui a pouco alguém olhou para mim e falou, e o senhor, doutor? Eu falei, não sou doutor, estou junto com o doutor, mas não sou doutor. Mas não é desse respeito que eu estou falando, gente, de interesse. A tua mulher te respeita? Você tem autoridade dentro de casa? Você tem autoridade com os filhos? Um homem respeitável é um homem que tem autoridade. Um homem de palavra. O que gera respeito? É bater na mesa? É pegar a cinta? É gritar? É agredir fisicamente? Isso aí produz medo, isso não produz respeito. O que produz respeito? 3 coisas que produzem respeito rapidamente. Primeiro, ser verdadeiro. Um homem que fala a verdade. Você fala a verdade? Seu filho estiver mentindo? Toca o telefone, ele atende, você diz para ele, fala que eu não estou. Uma hora ele vai ligar num lugar perguntando por você, a pessoa vai dizer, ele não está. Ele vai dizer, está mentindo. Mentiu, eu sei, eu conheço ele. Irmãos, a primeira atitude nossa que produz respeito, que nós conquistamos respeito como homens, é sendo sinceros, homens verdadeiros, homens que falam a verdade. Você fala a verdade sempre? Segundo, quebrantado. Você não precisa ser perfeito. Nenhuma esposa espera que o homem seja perfeito. A esposa espera que o homem seja verdadeiro e honesto. Quebrantado. Quando você erra, você reconhece teus erros? Você reconhece teus erros? Ou você fala mais alto para abafar os seus erros? E terceiro lugar, um homem que conquista autoridade é um homem que toma atitude. Ele erra, mas ele tem atitude de correção. Sensato. O que é um homem sensato? Um homem sensato é um homem prudente, ajuizado. Eu vou pular esse ponto porque ele é um pouco longo. Eu vou dar só uma dica. Sensato, pega Provérbios e vê o que é um insensato. A hora que você descrever tudo que é um insensato, o contrário é o sensato. Você vai ver. A Bíblia é recheada de princípios para te ensinar sobre o que é um homem sensato, o contrário do que é um homem insensato. Segundo e último ponto, maturidade. Um homem precisa amadurecer. E aqui nós temos 3 áreas que o homem precisa amadurecer. Paulo vai dizer que ele tem que ser sadio, a expressão é saudável, não estragado, não há nada danificado, ele não está contaminado. Ele é sadio em 3 áreas. Primeiro, na fé. Um homem sadio na fé é tanto na doutrina, na orientação bíblica que ele tem, como na prática da escola da fé. Ele exerce a sua fé, ele aprende com a fé, ele vive pela fé. Ah, pastor, quem vive pela fé é quem não tem salário. Não, todo mundo tem que viver pela fé. O justo viverá pela fé. Então, um homem saudável na fé é um homem que confia em Deus. Vai dizer, pastor, mas é claro que nós confiamos em Deus. Às vezes você confia mais no seu emprego do que em Deus. Às vezes você confia mais no seu braço. Às vezes você confia mais no seu argumento. Às vezes você confia nos outros.
Você está orando por uma necessidade, alguém fala, quero falar com você, você fala, ele vai resolver. Ele não vai resolver, meu irmão, quem vai resolver é Deus. Coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração no Senhor. É Ele que é o teu Deus. Um homem maduro na fé. Segundo, um homem saudável no amor. O que é um homem saudável no amor? O que é um homem sadio no amor? É simples. É alguém que aprendeu que é melhor amar do que ser amado. É melhor servir do que ser servido. Você é casado, o chamado de Deus para você é para você amar a tua esposa. De manhã eu disse que é muito difícil para uma mulher amar um homem. E vou te repetir, é muito difícil para um homem amar uma mulher. Sabe por quê, irmãos? Na nossa cultura, homem que é homem não ama uma mulher, ele ama muitas. O homem esperto é o homem que tem muitas mulheres. O homem que conta vantagens. É o homem que ele, nos encontros, nas esquinas, conquistador, esse que é o homem. Mas a Bíblia está na contramão da história, irmãos. A Bíblia diz que um homem de verdade é o homem que ama uma mulher só, a vida inteira. Ele aprende a amar essa mulher. Ele cresce em amor. Ela é uma mulher amada. Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes você está achando que a tua mulher está precisando de uma casa nova, de um carro novo, está precisando de móveis, está precisando de alguma coisa. O que a sua mulher precisa é ser amada. Pode faltar muito luxo para a tua esposa, mas amor não pode faltar. A sua mulher deve ser uma mulher suprida de carinho, de amor, de atenção. Você deu um beijo hoje na sua esposa? Um beijo gostoso mesmo. Você deu um beijão na sua esposa hoje? Você olhou para ela e disse que ela estava bonita? Sendo sincero. Você reparou na roupa que ela está usando? Você elogiou? Você dá atenção para a tua esposa? Irmãos, nós temos um conceito de beleza, um conceito de estética do mundo, e nós estamos adotando na igreja. Nós começamos a achar que para amar uma mulher ela tem que ser bonita, tem que ser perfeita. Há homens exigindo o corpo da mulher, cobrando, criticando, tentando mudá-la pela crítica. Você precisa amar a sua esposa do jeito que ela é. É claro que o tempo muda, nós falamos isso de manhã. Mas você precisa amar a sua esposa, é teu chamado. Amar muitas mulheres é fácil, quero ver amar uma só. Esse que é o chamado de Deus para nós homens. Um homem maduro no amor é um homem que cresce em amor, e amor que busca a alegria e a satisfação do outro. Você serve a sua esposa. Qual foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo, desligou o celular, olhou bem nos olhos da sua esposa e disse, meu amor, como é que você está? Eu quero orar por você. Como é que você está? Como é que foi seu dia? Irmãos, nós temos muita dificuldade. Sabe o que acontece? A gente acha que o relacionamento, ele depois que casou, não precisa fazer mais nada. Então a gente acha que isso aí cresce sozinho. Amor cresce sozinho. O que cresce sozinho é mato, irmãos, é tiririca. É praga. Qualquer coisa boa que você vê aí foi cuidado. A gente fica encantado quando a gente vai pedalar em Santa Catarina, lá na região do Vale Europeu, e você olha aquelas casas na roça, assim, a coisa mais linda, aqueles jardins encantadores. A gente para tirar foto, a gente fica impressionado. Mas aquilo não nasceu assim. Alguém dedicou, alguém cuidou, alguém plantou, alguém regou, alguém podou, alguém estava ali, tem mão, ali tem suor. Um casamento bem-sucedido, irmãos, é esforço de dedicação, de tempo. Você tem que cuidar do seu casamento, você tem que cuidar da sua esposa. Deus te chamou para cuidar da tua esposa. A pessoa que mais deve cuidar dessa mulher é você. Você cuida da sua esposa? Você zela por ela? Ou você só cobra, só critica, só critica, só critica? Você vai destruí-la. A Bíblia diz que nós lavamos a mulher pela palavra. O que você fala, você edifica. Que as mulheres me entendam, não me leve a mal. Não é que a mulher não tem luz própria, mas a mulher é como a lua e o homem é o sol. O dia que você estiver falando mal da tua esposa, você está falando mal de você. Você olha aquela lua linda, 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 cheia de luz. Você diz, lua, como você está linda. E ela vai olhar para você e vai dizer, reflexo do meu amado sol que está do outro lado.
Se você está achando que a tua esposa está feia, acabada, é você que destruiu, meu irmão. Conserta isso. Vai para Deus. Recupera a autoestima dessa mulher. Ore com ela. Ame essa mulher. Ame essa mulher com o amor de Deus. Amor sem esperar nada de volta. Amor sem cobrança, sem crítica. Irmãos, o teu maior compromisso no reino de Deus é ter um lar que dá testemunho. Cuide. Terceiro e último lugar, sadio na perseverança. Um homem que não desiste. Um homem que o sol, o vento, as tempestades tornaram forte. Eu volto para a natureza. Às vezes a gente está andando de bicicleta nas estradas, a gente vê uma árvore linda, né? A gente até brinca, a gente vai descansar debaixo daquela árvore, a gente sempre diz, Deus abençoe quem plantou essa árvore. Né? E se olha aquela árvore forte, e se alguém pudesse nos explicar, alguém que entende um pouco, ele diria, sabe por que essa árvore é forte? Porque ela enfrentou tempestade, ela enfrentou sol, seca, chuva de pedra. O sofrimento é que torna aquela árvore forte daquele jeito. Irmãos, os embates da vida, os sofrimentos no seu casamento, isso tudo não é para te destruir, é para te tornar mais forte. Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você seja um homem sadio, um homem forte no Senhor, porque é para você dar sustentação para a tua casa. Você é o pilar de Deus dentro da sua casa. Quando os filhos começarem a crescer, tiverem crises, lutas, você vai amparar essa família. Por isso que você tem que ser sadio na perseverança, saber esperar em Deus, ser maduro. O contrário seria imaturo, volúvel, alguém que desiste fácil, alguém que desanima. Os sofrimentos, irmãos, eles são permitidos por Deus. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus permite o sofrimento para tratar da nossa vida, para amadurecer. Eu quero terminar te perguntando para mim e para você, como é que você lida com o seu fracasso de não ser esse homem? Eu sei que muitos já estão pensando, pastor, eu estou longe de ser esse homem. Eu não sou esse homem que o senhor está falando aí. Estou muito longe. Os mais honestos estão dizendo, o que eu vim aqui fazer hoje? Devia ter ficado em casa. Eu estou muito longe. Meu irmão, se você hoje enxergou que você está muito longe de ser esse homem aqui, eu quero dar uma notícia muito boa. Quem fez isso não foi você, foi o Espírito Santo de Deus. Só reconhece que precisa quem é tocado por Deus. O pecado ele tem uma capacidade de produzir uma soberba em nós, um orgulho. O sujeito vai para o inferno e não percebe. A casa está caindo e ele não percebe. Os filhos estão se arrebentando, o casamento está arrebentando e ele não nota. Naturalmente nós somos como Jonas. O barco está afundando, nós estamos aonde? Dormindo. Tem muitas casas aí que a casa está afundando. E o homem está dormindo. Você pergunta para ele e fala, está tudo bem, pastor. É a mulher que é exagerada. Essa mulher reclama muito, graças a Deus. Nós temos nosso problema, mas tem gente muito pior. A maioria responde assim. Agora, aqueles que Deus está tocando, irmãos, aqueles que Deus está fazendo uma obra, ele consegue ver o seu pecado. Ele consegue ver. Há um sermão que eu prego, que o título é O Pior Dia da Minha Vida. O pior dia da minha vida foi quando eu me conheci. Quem sabe esse texto hoje lançou luz sobre a tua vida. E você está entendendo como você tem sido falho na sua casa. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus não tem prazer em te humilhar. Se Deus mostrou isso, Deus vai mudar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Irmãos, nós cremos na restauração. Nós cremos em mudança. Esses dias alguém me perguntou, pastor, mas o senhor acha que esse fulano pode mudar? Eu falei, se eu não acreditar em mudança, eu tenho que largar tudo. Nós pregadores, nós temos que ser as pessoas que mais acreditam em mudança. Eu queria que as esposas dessem um passo de fé e falassem para o seu marido nessa hora, eu acredito que você pode mudar. Aquelas que tiverem liberdade, diga para o seu marido aí, eu acredito que você pode mudar, eu acredito que você pode crescer. Não por causa de você, por causa de Deus. A base da sua confiança não está no marido que você tem. Se você olhar para o marido que você tem, você entra em desespero. Você conhece, você sabe do que eu estou falando. Mas eu quero chamar você, irmã, para você olhar para o Senhor, para você olhar para o trono da graça
para o Deus que tem poder de transformar. Você quer ser um homem de verdade, meu irmão? Você quer experimentar uma mudança que vem de Deus? Você quer ser um pilar da tua casa? Você quer ter uma experiência como de Noé? Pregou 100 anos, ninguém converteu, mas a família dele inteirinha se converteu. Se você pregar para a sua família, se a sua família se converter, já está bom demais. Se todo mundo aqui conseguir salvar a sua casa, você já imaginou a projeção disso daqui a alguns anos? Meu irmão, se Deus falou com você hoje, você quer mudar. Se realmente você quer ser transformado pelo poder do Espírito. Se você está entendendo como Paulo, que você tem fracassado como homem, se você tem sido um homem omisso, se você é um escravo do trabalho, se você é um escravo do dinheiro, se você é um escravo do sexo, da bebida, você está embriagado com algum poder, com qualquer coisa, e você quer mudar. Eu quero orar por você nessa hora, eu quero que você curva a tua cabeça. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você fale para Deus agora: Senhor, eu quero mudar. Talvez você não queira mudar, e você tenha a dizer para Deus: Senhor, eu não quero, mas eu quero querer. Eu não quero, mas eu quero querer. Até o querer é Deus que vai fazer na sua vida. Quando Deus te criou do sexo masculino, Deus tinha um propósito para a tua vida, que esse texto fosse uma realidade na tua vida. Que ele possa ser hoje em nome de Jesus. Aqueles homens que querem assumir um compromisso, já têm esse compromisso com Deus, que já têm essa identidade, que já assumiram que querem ser homens de verdade na dependência do Espírito. Fica de pé que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Se aliste no exército de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou falho. Aproveite essa hora, meu irmão, confessa para Deus riquezas. Quem sabe você está sendo tentado na área sexual, você está na beira de um adultério. Quem sabe você tem tentado na área financeira, você está próximo de roubar na tua empresa, de fazer falcatrua. Quem sabe você está fazendo isso. Você precisa ser liberto hoje. Deus precisa mudar, interromper esse processo. Quem sabe você é uma pessoa viciada em pornografia. Um homem que precisa ser liberto. Um homem que está buscando beber de uma fonte suja. Você está buscando vida onde tem morte, meu irmão. Você precisa ser liberto hoje. Deus pode libertar a tua vida. Diga para o Senhor: Senhor, me liberta. Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda meu coração. O que você está precisando é ser cheio do Espírito, é que Deus visite a tua casa. Ah, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós homens, Pai. Nos ensina, Senhor, para que a gente possa ensinar a nossa casa. Nos dê graça, Senhor, para vivermos, Senhor, a cada dia o Teu Evangelho. Pai, que o Teu Evangelho possa ser uma realidade na vida de cada um desses homens. Que esses homens capacitados pelo Teu Espírito, Senhor, possam experimentar, ó Deus, uma mudança muito grande, Senhor. Algo vindo de Ti, algo que o Senhor mude, ó Pai, não o homem, não a força, Senhor, do coração, não, Senhor, a determinação, o pensamento positivo, mas uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Visita, Senhor, visita cada homem agora. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre cada um desses homens. Pai, capacita-nos, ó Deus, a sermos homens de verdade, homens que vão glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Pai, que cada homem aqui possa ser um testemunho vivo do Teu Evangelho, dentro da sua casa primeiro, Senhor. Que as esposas e os filhos aqui presentes possam ser edificados pela vida desses irmãos. E que natural e consequentemente a igreja e o mundo vejam na vida dessas famílias que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, Deus se agrada de um coração quebrantado. Que Deus abençoe a todos. Podemos assentar. Pastor Waltenir. Graças a Deus, porque o Senhor usou o pastor Paulo para falar aos homens.
hoje pela manhã às mulheres e também aos jovens. Então, é muito rico o que o Senhor fez aqui conosco nesse final de semana. Somos muito gratos a esse casal, né? Certamente o Senhor vai recompensá-los com saúde, força, vigor, unção, graça, sabedoria, que seja cada vez mais acrescentada na vida desse casal e desta família. Louvamos a Deus pela sua presença também. Eu quero te fazer uma sugestão. Grave ou apanhe um DVD, grave essas mensagens. De tempos em tempos, ouça, junto com a sua esposa. Faça correção na sua vida, irmão. Porque se você ouvir e não colocar em prática, Jesus diz, quando ele encerra o sermão do monte, ou o sermão da montanha, como é chamado, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e nós vamos ser julgados, a nossa vida vai ser julgada por ali. Então, se você não puser em prática, você vai ser como disse Jesus ao encerrar este sermão, você vai ser uma pessoa insensata, que vai edificar a sua casa, a sua vida, a sua família sobre areia. As tempestades virão, os ventos soprarão, as enchentes correrão e vão bater com ímpeto naquela vida, naquela casa, naquela família, e se ela ruir, vai ser grande a ruína. Mas você se edificar sobre a rocha é a palavra de Deus. Jesus é a rocha, mas a palavra de Deus é a rocha. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, põe em prática o que você aprendeu. Faça uma listagem. Faça correção na sua vida, irmã e irmão. O homem foi criado por Deus para liderar e também para ser o sacerdote da sua casa. Se você não está liderando de acordo com o que você ouviu hoje aqui, e se você não está exercendo o sacerdócio como precisaria, é preciso então mudar. Esta é a grande vantagem do ser humano, a capacidade que ele tem de mudar. Um coração ensinável, é muito importante isso para Deus. A pessoa dura, que não se quebranta, não reconhece, é uma pessoa que não serve para Deus. Então, você precisa ser ensinável, para que Deus possa, então, trabalhar na sua vida. Amém? Se Ele colocou aquela mulher bonita ao seu lado, e hoje ela já não está tão bonita assim, né? É porque Ele precisa trabalhar com você. Você também não está tão bonito assim mais, né? Quando eu me casei, eu tinha 62 quilos. Hoje, 102. Então, a coisa piorou aí, né? A coisa cresci para os lados aí, avantajadamente. E a Elizabeth sabe disso. E nem por isso ela deixou de me amar. E eu também amá-la. Então, nós temos que... O amor tem que ser cultivado a cada dia, a cada hora, né? Aprendemos muito com os irmãos. Muito obrigado, pastor. E ao retornar, retorne em paz, em segurança para o seu lar. E você põe em prática o que você aprendeu. Amém? Lembre-se, homem, lidere. Se você não liderar, a sua mulher vai se frustrar. Alguém vai ter que liderar lá, e vai ser ela. E ela vai se frustrar, porque ela vai ter que ser a mulher e o homem da casa. Aí é uma frustração completa. Então, lidere dentro dos princípios bíblicos e seja o sacerdote. Aprenda a palavra de Deus para poder ministrar na sua família, nos seus filhos. São deveres básicos. É o que Deus quer. O Salmo 127, se não me engano, ele fala da grande obra que Deus nos encarregou, que é gerar os filhos e criar os filhos no temor, na administração do Senhor, para gerar cidadãos para o reino dos céus. Amém? Então, são as missões que nós temos aqui,
e que nós muitas vezes estamos negligenciando a troco de um salário, de um, sei lá, um curso, alguma coisa assim. Mas isso precisa ser corrigido, irmãos. Prioridade. Amém? Vamos em pé, então, encerrar esse seminário muito proveitoso, né? O mês que vem, o pastor Paulo vai estar novamente com a irmã Vera aqui conosco. É o último domingo do mês, trazendo novamente da sua graça e da sua sabedoria. Não esquece, ao sair, se você for participar desse summit, aproveita, faça logo a sua inscrição, conforme o pastor Rodrigo nos ensinou. Você foi abençoado? Quantos participaram das 3 ministrações? No sábado, e no domingo de manhã e no domingo à noite? Olha, pode levantar a mão. Que pena que a maior parte não participou das 3 ministrações. Então, faça isso que eu falei, né? Pegue, veja, entre na internet, está lá, gravado. Baixa, grave você, faça alguma coisa, meu irmão, minha irmã, né? Afinal de contas, o pastor Paulo fez a parte dele, nós também. Agora é você que tem que fazer a sua, né? Nós entregamos o alimento, você vai... Já pusemos quase na sua boca, agora é hora de você mastigar. Se você quiser que a gente mastigue por você, não vai dar certo. Então, faça a sua parte. Quer falar alguma coisa, pastor Rodrigo? Não? Ah, sim. Pastor Paulo trouxe livros, e pastor Paulo ele não tem mais aquele salário fixo, aquele ministério lá na igreja. Então, se você... visite lá a livraria, os livros que ele trouxe, e se você gostar, adquira. Ele também tem preparando, daqui um pouco vai ter livro, né, pastor? Né, editado, e com a graça de Deus nós vamos amparando e ajudando. Precisamos ajudar, essa igreja já ajuda, mas você pode também ser um mantenedor desse ministério, né? Tem um ministério, pastor Paulo, ele e a sua esposa, de ajuda, de pregação nas igrejas, e você pode ser um ofertante, um semeador. Semear, isso é importante. Se você semear, você colhe. Se você não semear, você não colhe. Tem gente que só quer colher, mas não quer semear, né? E outro só semeia erva daninha e quer colher trigo. Não dá certo. Então, seja esperto, fique esperto. Quem anda com Jesus, fique esperto. Eu aprendi essa frase uma vez e é uma verdade. Levante as suas mãos para os céus. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. Sendo o Senhor o nosso pastor, podemos ter certeza que nada haverá de nos faltar. Não nos faltou, Senhor, a direção do Senhor nesse final de semana, usando a boca do teu servo para nos exortar, nos alertar e nos dar uma direção correta para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por esses momentos que passamos nesse final de semana em torno da Tua palavra, sendo ministrados pelo Senhor através da boca do Teu servo. Continua, Senhor, a fazer essa boa obra até o dia de Cristo em cada um de nós. Abençoamos as vidas que aqui estão e as famílias aqui representadas com uma semana abençoada pelo Senhor, e um mês que está terminando também abençoado pelo Senhor. Leva-nos em paz e em segurança, e assim nos conduza durante toda esta semana, no nome de Jesus, nosso amado. Amém. Dá um abraço, um cumprimento, e vá em paz.